Tá. Pra encurtar a história, meu nome é Doutora Fan e eu sou uma virologista. Se você nunca ouviu falar dessa profissão, eu sou uma pessoa que estuda e pesquisa vírus e quaisquer agentes biológicos que se assemelhem a esses. É um trabalho decente, paga bem e é sempre interessante. Nunca pensei em seguir nenhuma outra carreira. Bem, até ontem de noite, descobrimos algo muito, muito ruim. Eu fazia parte de um time de 5 pessoas em um pequeno laboratório situado nas montanhas do leste europeu. Não vou dar muito detalhes sobre a localização do mesmo. O projeto era encabeçado por um excepcional microbiologista em particular. Vamos chamá-lo de Hathaway. Bem, Hathaway ficou de férias por um tempo na América do Sul. Todo mundo que trabalhava com ele, ou o conhecia bem, achou isso incrivelmente estranho. Quero dizer, o cara nunca tirava uma folguinha. Entretanto, fazia muito mais sentido quando ele voltou. O cara estava um lixo. Tinha olheiras enormes debaixo dos olhos e arranhões por todo o seu rosto. Ele estava uma pilha de nervos e mal conseguia organizar seus pensamentos para dizer uma frase coerente sequer. Como descobrimos posteriormente, ele jamais esteve de férias. Acho que podemos dizer que essa viagem foi mais para assuntos de negócios. Aparentemente, ele tinha entrado em contato com um dos seus amigos que trabalhava no Chile. Esse vinha informando Hathaway sobre alguns eventos peculiares que estavam acontecendo em uma vila perto do litoral. Algo relacionado a uma potencial doença desconhecida. Na época, informações adicionais não foi revelada. Tudo o que Hathaway disse é que valia a pena dar uma conferida. O que nos preocupou eram os cortes em sua testa e antebraço. Quando questionado, simplesmente dizia que tinha caído algumas vezes enquanto fazia uma trilha. Sem saber o que mais acreditar, apenas aceitamos. Além do mais, a perspectiva de estudar um novo vírus era incrivelmente intrigante. Poderia ser algo realmente grande. Começamos a trabalhar imediatamente, enquanto nós 5, eu, Hathaway, Jake, Beth e Colin, trabalhávamos no laboratório principal. Hathaway trouxe o que parecia ser um tanque de água, sem água, obviamente, fortificado e contendo um único pássaro lá dentro. Acho que era um condor dos Andes, nativo do Chile. E eu vou ser honesta, comecei a ficar um pouco preocupada a partir desse momento. Nem sequer perguntamos como ele conseguira passar com o animal pela segurança do aeroporto. Me diz que não é uma variante da gripe aviária, Jake perguntou. Não. Hathaway respondeu. Eu não faço ideia do que é, na verdade. Todos nós erguemos a sobrancelha em conjunto. Veja bem, não é transmitido pelo ar. Você também pode tocar no pássaro o quanto quiser. Nada acontecerá com você. É transmitido de outra forma. Foi aí que eu notei que o pássaro estava vendado. Não sei como não percebi antes, nem porque ninguém tinha falado sobre. Acho que meu subconsciente não estava esperando uma visão tão fora do comum. Não me diga que tem algo relacionado a isso, falei, apontando para onde os olhos deveriam estar. Todo o resto da equipe pareceu só perceber agora esse estranho detalhe. Hathaway continuou quieto, por um segundo, encarando o grupo antes de assentir com a cabeça. Você tá brincando, né? Jake quis saber. Como isso funciona? Espera um pouco. O que diabos, afinal, tem de errado com esse pássaro? Acabei explodindo, mesmo que fosse uma pergunta justa a se fazer. Olhando de começo, nada parecia estranho. A única coisa bizarra é que o animal não havia se movido muito desde a chegada. Hathaway suspirou. Parece normal, né? Ele enfiou a mão em sua maleta e puxou um tanque menor. Estava cheio de besouros. Vamos fazer uma demonstração. Hathaway andou até o tanque do pássaro e despejou todos os insetos lá dentro. Jesus Cristo. Ouvi alguém murmurar atrás de mim. Assim que Hathaway terminou de colocá-los lá, se virou de novo para nós. Sua expressão era de seriedade total. No tom mais fúnebre que eu já ouvi esse homem falar, proferiu. Vou tirar a venda desse pássaro. Não importa o que fizerem, não olhem para ele. Na verdade, saiam da sala. Eu avisarei quando for a hora de voltar. Acho que todos hesitamos por alguns segundos quando ele disse aquilo. O que diabos estava acontecendo? Logo, nós só fizemos o que ele mandou. Ficamos parados no corredor em absoluto silêncio por alguns 3 minutos. Na hora, não entendi por que estava demorando tanto para apenas tirar uma simples venda daquele bicho. Mas então, os sons começaram. Eu nem sei como descrevê-los. E não podiam ter vindo daquele pássaro. Isso é certo. Ou pelo menos, não era pra ser assim. Se é que parecia com algo, era como um guincho. Só que extremamente profundo e gutural. E também meio confuso. Alguns segundos depois, ouvimos Hathaway gritando palavrões. Parecia que estava com dor. Ficamos lá, congelados em nossos lugares, sem saber o que fazer. Eventualmente, fomos chamados de volta. Hesitante,
Entrei primeiro. Assim que pisei para dentro, vi Hathaway desinfetando suas mãos, que agora estava com um grande corte. Enquanto fazia o curativo, direcionei minha atenção para o pássaro. Parecia igual a antes, a única diferença é que estava coberto de pedaços de besouro, assim como os vidros daquele tanque. Assim que todos nos acalmamos do choque inicial, Hathaway tentou explicar o que acabara de acontecer. O que eu penso é que, de alguma forma, o vírus é transferido pelo contato ocular com uma espécime infectada. Mas que porra é essa? Jake exclamou. Não, vai se fuder, não faz sentido nenhum. Hathaway o interrompeu também. Só ouça, tá bom? Bem, não existe indicações imediatas de quando algo é infectado. Continuam agindo da mesma forma que antes, pelo menos no começo. É difícil definir quando começam a mudar. Creio que cerca de 3 horas depois, no máximo. Mas assim que mudam, você notará. A melhor coisa a se fazer é vendá-los. Assim, você não se infectará, e o infectado para de demonstrar os seus sintomas. Bem, creio que melhor mesmo a se fazer é cegá-los, mas tinha que fazer a demonstração antes. Agora só temos que descobrir que merda é essa. Depois dessa breve e também insatisfatória explicação, fomos trabalhar, mas só ficava cada vez mais estranho. Depois de cegar e matar o pássaro, Hathaway instruiu que dissecássemos o cérebro. Não ficamos à vontade com isso. Depois de presenciar o que acabara de acontecer, estávamos mortos de medo de contrair seja lá o que diabos o pássaro tinha. Além do mais, não éramos cirurgiões treinados. Entretanto, Hathaway insistia que era apenas um contato visual que transmitia. Por mais estranho que isso era, seguimos com essa verdade. A razão para pedir a dissecação do cérebro era pela suposição que o vírus deveria estar afetando o anfitrião psicologicamente, e no final das contas, ele estava certo. Assim que o cérebro foi exposto, notamos algo que não podia ser explicado. Algo estava se mexendo lá. Todos nós nos voltamos para Hathaway, esperando uma explicação. É um parasita? Beth perguntou. Hathaway negou com a cabeça, parecendo incrivelmente confuso. Não devia ser. O pássaro estava vivo após semanas da infecção. Não vejo nenhum sinal de danos físicos nem de deficiência nutritiva. Nada. Nesse ponto, já estávamos completamente estupefatos. Que caralho de vírus era grande o suficiente para ser visível? Ficamos o encarando, sem saber o que fazer. Então, do nada, o cérebro começou a se expandir. Hathaway arregalou os olhos. Ele deve ter percebido que o hospedeiro morreu. Está tentando sair. Pensando rápido, peguei rapidamente um Becker que estava perto. Consegui prendê-lo quando estava saindo para fora. Na verdade, eu já nem sabia o que mais esperar. Parecia totalmente alienígena. Tinha aparência semelhante de um fago, exceto pelo fato que haviam pequenas ventosas pelo seu corpo. A cabeça parecia ser parcialmente mecânica, com tubos saindo dessa e conectando em suas pernas. Era mais ou menos do tamanho de uma aranha viúva negra. Ouvi um coro de gritos pela sala, enquanto Hathaway berrava para que não os deixássemos escapar. Quando o grupo se acalmou, conseguimos transferi-lo para um outro tanque, dessa vez menor e ainda mais fortificado. Passamos as 12 horas seguintes observando e analisando-o. A conclusão que chegamos? Não fazia porra de sentido nenhum. Não conseguimos classificá-lo, nem entender suas diversas partes. Aquela merda era enorme demais para ser qualquer tipo de agente patogênico. Nós teríamos o classificado como uma espécie de criatura selvagem, não conhecida. Mas o que mais nos perturbava era o fato que ele afetava o comportamento do organismo. Eventualmente, decidimos deixá-lo preso e ir embora, planejando continuar nossa pesquisa no dia seguinte, mesmo sendo óbvio que não chegaríamos a grandes resultados. Muitos de nós consideramos apenas entregar isso na mão do governo, porque era meio óbvio que não sabíamos o que fazer com aquilo. Entretanto, Hathaway não gostou da ideia. Nós vamos descobrir o que é, exclamou ele, soando levemente inseguro. Isso é algo grande, certo? Não vou deixar que isso escape entre meus dedos, pelo menos não por enquanto. Absurdamente cansados e não querendo entrar em uma discussão, todos nós nos direcionamos para os dormitórios provisórios individuais para descansar um pouco. E que erro desgraçado foi fazer isso. Tínhamos que ter queimado aquela coisa no momento em que encontramos. Me lembro de estar deitada naquela noite, quando um pensamento inquietante cruzou meus pensamentos. Se esse vírus era transmitido quando fazíamos contato ocular com o hospedeiro infectado, olhar direto para o vírus nos infectaria também? Como isso funcionaria? Ele se replicava pelos nossos pensamentos? Ou tinha que controlar nervos ópticos para se espalhar? Como isso poderia fazer sentido? Mas ainda assim, nada fazia sentido. No entanto, lembrei que Hathaway havia alegado que sintomas apareceriam 3 horas após a infecção inicial.
E já havia passado muito mais tempo que isso. Me tranquilizando um pouco, desmaiei de sono. Acordei 4 horas depois. Grog. Esfreguei meus olhos, me perguntando o que havia me despertado. Geralmente, eu dormia pesadamente. Quando acordei definitivamente, eu ouvi. Alguém estava murmurando no corredor. Parecia ser Jake. Me levantei e abri a porta, planejando reconfortá-lo. Pisei para fora do quarto e vi a sua silhueta, envolto pela escuridão, cerca de 20 metros de distância. Estava de costas para mim, então estava pronto para chamar o seu nome. Foi aí que eu senti alguém tapando a minha boca, me puxando para o corredor adjacente. Ainda abalada, percebi que era Hathaway. Quase gritei com ele assim que ele me soltou, mas ele gesticulou com o dedo sobre os lábios para que eu ficasse quieta. Além do mais, vi o desespero em seus olhos. Fiquei quieta e ele gesticulou para que voltássemos para o laboratório. Percebi que estávamos fodidos assim que eu vi o que aconteceu. O tanque de vidro reforçado onde estávamos prendendo o vírus estava vazio. O que quer que aquela coisa fosse, estava solta. Não olhe nos olhos dele, Hathaway me disse, falando sobre Jake. Nós não fomos cuidadosos o suficiente. Deve estar infectado. Ele abriu a merda do tanque? Eu perguntei. De jeito nenhum. Você precisa de uma senha para isso. Não está escrito em nenhum lugar. Só eu sei. Olhei de volta para o tanque confusa. Não havia rachaduras nem nada. Não havia uma possível saída. Então como? Eu comecei a me perguntar, mas ele me cortou. Olha, eu não sei. Talvez haja muito mais sobre isso que não podemos entender. Ele suspirou, jogando as mãos para trás da cabeça. Minha mente começou a fervilhar. Se esse vírus, ou o que quer que seja, podia ter escapado a qualquer momento, então por que não fez nada antes? Essa coisa deveria ser mais inteligente do que esperávamos. Acho que de alguma forma, ele sabia que tinha alguma chance melhor de escapar quando ninguém estivesse monitorando a sala. Mas, como ele fugiu? Meus pensamentos foram interrompidos quando ouvimos uma batida vindo do lado de fora da porta do laboratório. Olá? Uma voz gritou. Era Colin. Me levantei para abrir a porta, mas Hathaway me puxou de volta para baixo. Qual é o seu problema? Gritei. Deixe-o entrar antes que ele veja o Jake. E se ele já tiver visto? Hathaway respondeu. E então, pensei sobre isso. Demora cerca de 3 horas para os sintomas se manifestarem. Então, mesmo que tivesse sido infectado, não teríamos como saber. O que vocês dois estão fazendo aí? Eu posso ouvi-los. Me deixem entrar, o Jake tá muito estranho. Porra, eu tô apavorado. Estranho como? Hathaway perguntou. Bem, ele me acordou quando passou pela minha porta. Na verdade, eu acho que ele tava do lado de fora. Sim, ele tava murmurando alguma coisa. Eu abri a porta e perguntei o que diabos ele queria. Estava escuro, mas eu percebi que ele estava apenas olhando pra mim. E então, ele começou a balbuciar, coisas sem sentido nenhum. Estava juntando palavras, mas nada do que ele dizia fazia sentido. Depois de um tempo sem saber o que responder, desisti e passei por ele. Isso foi há uns 5 minutos atrás. Olha, vocês vão sair daí ou não? O que nós vamos fazer? Hathaway e eu trocamos olhares preocupados. Se Jake realmente estivesse infectado, então Colin também estava agora. Continuamos imóveis. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Colin continuou, parecendo mais agitado. Por que vocês não me deixam entrar? Ninguém falou nada. Alguns segundos depois de um silêncio constrangedor, ouvimos um sussurro. Merda. Não me diga que o Jake tá infectado. Acho que o nosso silêncio era a resposta suficiente. Não. Sem chance. E agora? Hathaway, que porra eu faço agora? Hathaway suspirou e balançou a cabeça. Olha, eu não sei. Eu sinto muito. Ouvimos ele gritando alguns palavrões, antes de sair da porta furioso. Ficamos sentados lá por alguns minutos, sem saber o que fazer. Tem alguma saída de emergência aqui? Perguntei. Não, mas isso não faria diferença. Não podemos deixar esses dois saírem daqui. Eu ainda não presenciei os efeitos do vírus no sistema humano, mas garanto que não vai ser bonito. E nem sequer me pergunte sobre uma cura. Não tenho e não sei. No melhor dos casos, nós conseguimos pegá-los e tapar os olhos dos dois antes que os sinais de agressão apareçam. Ele suspirou, olhando para o chão antes de continuar. E depois vamos entregá-los para outras pessoas. Alguém que saiba lidar com isso. Está meio óbvio que nós não sabemos o que fazer. Eu sei a quem ele estava se referindo. Acho que simplesmente não queria admitir isso. Hathaway pegou 2 rolos de fita adesiva e mais, algo que pareciam ser 2 armas tranquilizantes. Não me incomodei perguntando por que já as tinha. Lentamente e em silêncio, abrimos a porta e saímos pelo corredor. As luzes estavam bem fracas. A gente até conseguia enxergar.
mas não muito bem. Estava apavorada naquele momento. Fiquei pensando sobre o maldito pássaro. Não tinha visto o que realmente fizera, mas tinha ouvido. Não queria testemunhar como aquilo seria traduzido em um humano. Nós andamos por vários corredores por cerca de 5 minutos, antes de ouvirmos uma voz suave no corredor à nossa esquerda. Era Jake, e falava algo mais ou menos assim. No tempo? Aonde no tempo? Isso não faz sentido. Eu sei que não faz. Então, o que eu faço agora? Eu não posso ficar assim. Obviamente, não fazia sentido. Mas a parte mais estranha era o seu tom de voz. Não era desprovido de emoção. Na verdade, era o oposto. Parecia estar totalmente confuso e morrendo de medo. Tentando não fazer barulho, Hathaway se esgueirou pelo corredor, olhando para o chão, obviamente, evitando o contato visual. Entretanto, quando estava virando o corredor, gritou e pulou para trás. Eu ia perguntar o que havia acontecido, mas ele não se virou para mim. Um segundo depois, descobri o motivo. Eu ouvi. Eu olhei no seu rosto. Quando estava virando, o Jake estava deitado no chão, olhando diretamente pro meu rosto. Merda. Cambaleei para trás, apavorada. Não se preocupe. Eu vou lidar com o Jake. E depois, lidarei comigo mesmo. Procure o Colin e tenha mais cuidado do que eu. Sem precisar ser convencida, me virei e corri para o outro lado. Quando virei, ouvi os sons de uma luta e então Hathaway gritando de dor. Ouvi também risadas, por algum motivo. Risadas bizarras e histéricas. Corri pelos corredores, me certificando de olhar apenas para as paredes, para que pudesse apenas enxergar pela visão periférica. Quase saí do corpo quando ouvi alguém me chamando pelas costas. Era Beth. Dessa vez, por causa do pânico, nem me lembrava dela. Mas eu não ia arriscar. Levantei a pistola tranquilizadora em sua direção, sem olhar. "O que tá acontecendo?" perguntou, parecendo aterrorizada. Respondi curta e grosseiramente. "Você viu alguém desde que saímos do laboratório?" Ela gemeu. "Não, por quê? Meu Deus, não me diga que..." "Sim, escapou", falei, ainda apontando a arma pra ela. "Caralho, bem, eu não fiz contato ocular com o Colin, tá bom?" Bem, suponho que qualquer um teria ficado mais tranquilo ouvindo isso. Obviamente, ela não parecia estar infectada, não é? Mas havia algo errado com o que acabara de falar. Por que mencionou Colin, especificamente? Por que não falou que não tinha feito contato visual com qualquer um? Além do mais, havia algo estranho em seu tom de voz. Parecia uma atriz ruim, tentando ler um texto de teatro. Eu não sabia como agir, então continuei parada. Eventualmente, Beth disse: "Isso é um tranquilizante? Porque não vai servir pra nada." Antes que eu pudesse agir, ela se jogou em minha direção. Fechei meus olhos quando senti as unhas dela cravarem na minha pele e depois no meu rosto. Ela estava tentando abrir minhas pálpebras à força. Felizmente, eu tinha cerca de 20 quilos a mais que ela, então consegui jogá-la para longe de mim. O tempo todo que estava me atacando, ficava dando uma risada extremamente profunda e gutural, ao contrário dos gritos histéricos de Jake. Beth se levantou em um instante e se lançou em minha direção novamente. Dessa vez, consegui prendê-la em um mata-leão. No entanto, ela não desmaiava nunca. Devo ter ficado segurando lá por cerca de 3 minutos, mas Beth me arranhava cada vez mais, até se tornar insuportável. Então, a empurrei e comecei a correr. Quando saí de lá, pude ouvir vindo atrás de mim, ainda deixando escapar aquela risada perturbadora. A parte mais estranha era que eu também podia ouvir as suas palmas das mãos, batendo no chão. Ela estava correndo em 4 patas? Eu não queria descobrir. Entrei correndo em um laboratório adjacente e tranquei a porta. Conseguia ouvi-la arranhando a porta pelo lado de fora, mas naquele momento, apenas me deitei no chão para recuperar o fôlego. Deus, ela ainda estava rindo. O que diabos estava acontecendo? Espera um pouco, pensei. A risada era muito alta. Parecia que estava vindo de dentro do laboratório. Hesitante, olhei para a porta e quase tive um ataque cardíaco. Ela estava quase atravessando a porta, mesmo que ela estivesse bem fechada. Bem, saí imediatamente de lá. Minha sorte foi ter entrado em um laboratório com 2 portas. Então, saí pelo outro lado do corredor. Eu só queria sair de lá. Comecei a correr freneticamente, tentando procurar uma saída, ou janela, ou qualquer coisa. Nesse momento, fiquei bastante desorientada. Já não conseguia identificar aonde eu estava. Porém, continuava sendo cautelosa sobre aonde olhava. Meu coração quase saltou do peito quando vi uma placa iluminada de saída. Corri em direção e cheguei até a porta, onde havia uma entrada do prédio. Entretanto, Hathaway estava bloqueando o caminho. Estava corcunda, cobrindo os olhos com as mãos, e pingava sangue.
Sabe, eu me sinto estranho agora. Como se eu não fosse eu mesmo, sabe? Ouvi ele falar. Tentei pensar. Já fazia 3 horas que havíamos nos encontrado com Jake. Tinha certeza que não havia passado tanto tempo assim. Acho que eventualmente ele me ouviu, pois se virou em minha direção. Doutora Fan, é você? Falou de um jeito suave, mas ainda assim ameaçador. Não sei o que aconteceu. Eu tentei matar o Jake, mas ele não morria. Eu acho que está acontecendo. Eu estou me sentindo estranho. O que está acontecendo comigo? Você pode me dizer o que está acontecendo comigo? Quando ele terminou a frase, um rugido emanou muito alto de algum corredor atrás de mim. Seguiu-se então algo que parecia alguém engateando rápido na minha direção. Não se preocupe comigo, Fan. Eu sempre consigo. Hathaway continuou a falar. Eu sempre consigo. Eu não vou conseguir. Então, ele caiu de joelhos, chorando histericamente. Vi a minha chance e corri para a porta. Assim que eu saí, procurei um tronco de madeira resistente e tranquei a porta por fora. Sei que não vai segurar por muito tempo, mas é o melhor que eu consegui fazer. Entrei no carro e desci a estrada, de volta à rodovia. Cheguei em casa há cerca de 30 minutos e não tinha ideia do que fazer. Eu deveria chamar a polícia? Eles vão achar que a minha história é real? Ou quem sabe, o FBI? Certamente essa é a melhor opção. Provavelmente é o que eu vou fazer. Deus! Quando eu vi o rosto de Beth atravessando o buraco na porta de metal que havia feito com as próprias unhas, não é algo que eu vou me esquecer tão fácil. E seus olhos pareciam algo diretamente saído do inferno. Suas pupilas tinham algo substituído pelo que parecia ser um tipo de vórtice roxo escuro, totalmente bizarro. Espera aí. Eu fiz contato visual com ela? Merda.